Olá, meus irmãos, bem-vindo ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, nossa família, e uma alegria de compartilhar com vocês, nesse 21 de julho, um pouco da porção, do texto que faz parte do nosso programa de leitura diária. E nós estamos aqui em 2 Crônicas, capítulo 4 e 6, ou 4 a 6, E justamente no momento em que Salomão, ele está construindo o templo, templo que o seu pai Davi desejou construir, mas Deus não permitiu e tocou para Salomão fazer esta grande e linda obra. E é tão interessante que nesse texto ele vai mostrar os detalhes dos utensílios que faziam parte, integrantes, do templo, além da estrutura, todas as paredes, fundações, mas aqui são os utensílios, desde da arca, que também ela já existia e foi conduzida para o lugar do Santo dos Santos, o lugar santíssimo, e ali descansou a Arca da Aliança, mas não foi assim de qualquer forma. O Salomão reuniu todo Israel, coisa mais linda, e aqueles toques de trombetas e músicos, como Asaf, Emã, Jedutum, eles eram responsáveis, suas famílias. Só os das trombetas eram 120 que tocavam as trombetas. Aquele som deveria ecoar, por Jerusalém, a área do templo, e os milhares de sacrifícios, na verdade, que eles não puderam contar a quantidade de sacrifícios, E quando eles estão nesse momento, os corais cantando uníssono, as trombetas, as músicas, a nuvem da glória do Senhor, ela desce sobre o templo, toma conta do ambiente, e os sacerdotes não se conseguiam, poder até, devido ao temor do Senhor, o respeito, a consideração, e isso, ali eles não conseguiram dar sequência aos trabalhos devido a esse momento tão solene, tão especial. Nesse momento, Salomão faz uma oração, e ele declara os propósitos de Deus sobre Jerusalém, sobre o templo, e o próprio Senhor, ele lembra que disse: agora, porém, escolhi Jerusalém como lugar para que meu nome seja honrado, e escolhi Davi para reinar sobre Israel, meu povo. Quando a gente lê esta palavra, a gente vai entender por que há uma fúria tão grande sobre e contra Jerusalém, Porque há povos que buscaram destruir Jerusalém, destruir literalmente, derrubando muros, pedras, matando o povo, outras vezes tentando descaracterizar para mudar o nome da cidade de Jerusalém, enfim. E aqui nós vamos perceber o projeto de Deus, Porque já o profeta Isaías, ele vai declarar essa verdade, que de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Estava profetizando sobre a obra do Messias. Bem, todos os demais utensílios estão nos seus lugares, Eu fico imaginando aquela grande bacia, que era lugar de purificação dos sacerdotes ao irem para o ofício do templo, chamado mar, uma estrutura muito especial, cabia cerca de 600 mil litros de água ali dentro, junto ao altar, e depois o castiçais, a mesa dos pães da propiciação e todo o entorno, muito ouro, prata, bronze, e também aquele homem que agora, ele foi cedido, pelo rei do Líbano,
Huram Abi, ele foi a pessoa que tinha estas habilidades para fazer estas obras. Salomão fez toda a mobília e assim concluiu toda a sua obra do templo, né? É muito especial. Agora, quando chegamos em Romanos, estamos diante de uma aula, né, que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja em Roma, uma igreja feita de pessoas, na grande maioria, gentios, né, tinham judeus também, mas eles precisavam entender, né, sobre a manifestação da graça do Senhor e qual a disposição, qual a função da lei, né, a lei dada por Moisés, como o povo pode entender o que é o pecado, o que é as coisas erradas, e agora pela a graça, né, a vitória sobre o pecado está numa vida do Espírito, né, vivida em Cristo, né? Então ele expressa aqui que os crentes morreram para o poder da lei, né, quando morreram com Cristo. E quando é que o crente morreu com Cristo? Quando ele aceita Cristo, ele é batizado, que simboliza, né, a sua morte, né, e levanta para uma nova vida com Cristo. Muito lindo. O salmo é de Davi e a expressão dele, né, pedindo que o Senhor olhe sobre ele, sobre aqueles que também buscam a justiça. Ele diz: pois os teus olhos veem com imparcialidade, né? Então ele disse: declara-me inocente, por conta que a justiça humana, ela pode sim, né, e o ser humano ter parcialidades, né, não gostar disso ou daquilo, mas Deus, ele não tem parcialidade. Por isso ele pôde apelar para a justiça divina. Os Provérbios 19, 22 e 23 diz: a lealdade torna a pessoa cativante. É assim, como é bom estar perto de pessoas leais, né? Caráter, né? E também é melhor ser pobre que desonesto, né? Porque estar perto de desonestos, os prejuízos vêm junto com ele. Agora, o temor do Senhor conduz à vida, dá segurança e proteção contra o mal. Então, o segredo é temer ao Senhor. Que Deus nos abençoe.